Saudações, bem-vindos, amados irmãos, a mais um vídeo, a mais uma atualização profética aqui neste canal. Eu espero que este canal continue sendo, pela graça de Deus, uma fonte de bênçãos para todos aqueles que acompanham. Agora nós teremos um assunto um pouco delicado. E quando a gente mexe este tipo de assunto, muitas pessoas logo dizem que estamos depreciando alguma instituição, que estamos depreciando a igreja. Mas o objetivo é mostrar que a igreja não é assim. Que os princípios da igreja não são estes. Mais do que tudo, a Bíblia nos ensina que devemos admoestar-nos, ainda mais que vemos que o dia se aproxima. Quero começar lendo uma passagem do Espírito de Profecia. O Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do final do tempo da graça. Sim, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Mensagens escolhidas. De fato, esta é uma mensagem escolhida. E quando lemos este tipo de texto, temos sempre aquele orgulho de dizer que, uau, isto só acontece lá no mundo evangélico, no mundo pentecostal. Mas quando mostramos, quando vemos que isto está acontecendo entre o nosso povo, entre a Igreja de Deus, dizemos, irmão Onésimo, não mostre essas coisas, esconde essas coisas. Queridos, nós não podemos tapar o sol com a peneira. O que é errado e precisa ser corrigido pela graça de Deus. Calar-se diante dessas coisas é tornar-se participante delas. Em Ezequiel capítulo 9, Deus disse, passa pelo meio da cidade, ó anjo, e sele na fronte aqueles que gemem e clamam por causa das abominações que se cometem no meio do povo. Acima de tudo, queridos irmãos, precisamos orar agora. A igreja está apostatando? Não, porque a igreja tem princípios puros da palavra de Deus. Sim, como eu digo sempre, são algumas pessoas que estão procurando trazer isso para a igreja e, como resultado, influenciam as massas. E nós, como as massas, como o povo que compomos esta igreja, precisamos estar atentos para que não possamos cair nesse jogo do inimigo, nessa falsa adoração que o inimigo quer trazer no meio de nós. Queridos, vejamos e tiremos lições sobre isto. O Instituto Tecnológico Adventista é uma academia e faculdade adventista do sétimo dia localizada na cidade de Jimenez, na província filipina de Misamis Ocidental. Há alguns dias atrás, os alunos realizaram o Mr. e Miss Intramurals, que é um show de competição popular que todas as escolas estão fazendo, incluindo o nosso Instituto Tecnológico Adventista. E apresentam um concurso de beleza, um desfile de moda, dança hip-hop e uma competição de canto. Queridos, conforme vocês podem ver nas imagens, isto exigia amplo planejamento, treinamento, dinheiro e trabalho em equipe. Olhando para estas imagens, se percebe pelo investimento logístico que isso nunca poderia ter acontecido sem um consentimento da liderança regional. Precisamos lembrar ao nosso povo que os adventistas do sétimo dia tem um mandato divino de Deus para espalhar a mensagem dos três anjos por toda a terra. Isso acarreta a obrigação moral de comunicar essas verdades às nossas comunidades. Mas em vez disso, o público assiste a desfiles, danças mundanas e música alta nas nossas instituições. Isso está minando a obra do Espírito Santo e enche a mente das pessoas com tantos erros que elas são incapazes de compreender as verdades da Bíblia. Infelizmente, foi previsto que muitos tentariam suavizar e tornar o adventismo do sétimo dia mais atraente para tornar a mensagem mais fácil de ser aceita pelo resto do mundo. É assim que devemos trabalhar? Queridos, vemos o vídeo aqui. Lembrando que eu vou usar aqui a internet, direto da internet, e pode travar um pouquinho, né? Mas vocês vão entender.
Desanimador, não acham? Enquanto muitos pastores sinceros, muitos diretores de escolas, muitos reitores de universidades, de fato estão dando o seu melhor para a causa do Senhor, outros estão mordendo o calcanhar da obra, sim. Enquanto há membros orando, pregando o Evangelho para que almas conheçam a verdade, outros estão se divertindo. E muitas almas se batizam e vão encontrar isto nas igrejas, vão encontrar isto nas universidades. E o que é que elas vão pensar? Que a igreja é assim? Queridos, este é um assunto sério. Para que isto? Para que isto em nossas instituições? Isso é tornar o adventismo mais popular? Será que precisamos trabalhar dessa maneira? Lemos aqui. Disseram-me que os homens empregarão todo o método para tornar menos proeminente a diferença entre a fé dos adventistas do sétimo dia e a dos que observam o primeiro dia da semana. O mundo inteiro estará envolvido nessa controvérsia e o tempo é curto, disse Ellen White. Que muitos tentariam abafar a diferença entre o adventismo e outras crenças. Mais uma passagem. Não é hora de baixar nossas cores. Uma companhia foi apresentada a mim sob o nome de Adventista do sétimo dia, que estavam aconselhando que a bandeira ou sinal que nos torna um povo distinto não deveria ser exibido de forma tão marcante, pois eles alegaram que não era a melhor política para garantir o sucesso de nossa instituição. Que não é a melhor política para garantir o sucesso da nossa instituição. Qual é a melhor política para garantir o sucesso da igreja como um todo? É trazendo estas coisas, amados irmãos. É trazendo estas coisas. No esforço de apresentar nossa mensagem como atraente e relevante em nossa cultura moderna, muitos estão se concentrando em substituir a verdade por entretenimento, por diversão. Estamos testemunhando uma crise sem precedentes que ameaça destruir os princípios e padrões de nossa fé. Isso é o cumprimento do que o Espírito de profecia disse que aconteceria nos últimos dias, amados irmãos. Isto não para por aqui. Vemos. Está aqui. Estão vendo o nome desta universidade, que de fato é uma instituição adventista do sétimo dia. Está aqui. O nome desta universidade, que é uma instituição adventista do sétimo dia. Vejam bem aqui o logotipo. Sim, a Northern Caribbean University, que é uma instituição de propriedade operada pela Jamaica Union Conference e pela Atlantic Caribbean Union Mission, realizou seu segundo concerto cultural, chamado Chaimaca 2.0. 2.0. Devemos estar preocupados agora em distribuir seu livro O Grande Conflito 2.0, mas parece que há eventos culturais de dança e entretenimento 2.0. Conforme podemos ver aqui no panfleto, este evento decorreu em 9 de março de 2023, nesta Universidade Adventista. Vamos colocar aqui alguns vídeos para termos uma ideia do que aconteceu. Queridos irmãos, está aqui. Jamaica, are you ready? Are you ready? NCU, are you ready? Bem, queridos, alguma coisa tem que acontecer. Deus não vai permitir que estas coisas continuem na sua igreja. Irmãos, quando ouvimos palestrantes falando sobre o uso de certos instrumentos musicais, como bateria e outros mais, nós achamos que isto é brincadeira. Mas isso tem um papel muito sério na nossa espiritualidade. E se trazemos estas coisas para o nosso povo, para as nossas instituições, que resultado nós teremos? Lemos aqui especialistas, pesquisaram isso, chegaram a estas conclusões, que a música e dança são os principais fatores dos fenômenos de possessão que se observam nos cultos mágicos. Trazemos os mesmos instrumentos às nossas instituições, usados nos cultos mágicos.
o ritmo violento dos tambores e a repetição intermina dos cantos, produzindo fadiga de atenção e amortecimento consequente da consciência, levam iniciados a um verdadeiro estado de hipnose. E alguém pode dizer, não, isto acontece lá nas religiões pagãs. Ora, são os mesmos instrumentos, então podem produzir o mesmo efeito, queridos. Amortecer a consciência. E a Bíblia nos diz que Deus quer se comunicar conosco pela mente, um culto racional. A fadiga produzida pela dança prolongada, agravada pelo toque frenético de Adarum, condiciona o estado de vertigem, que favorece o quê? A hipnose precursora do transe ou possessão. Ritmo é o elemento mais ativo na experiência do transe. O ritmo marcado com a percussão é ainda mais eficaz em desencadear a experiência de quê? Da possessão. A percussão é o som por excelência do transe. E qual é o instrumento de percussão predominante nas bandas das igrejas? A bateria. Se há um instrumento capaz de quebrar os nervos, esse é o tambor. A bateria é um conjunto de tambores e pratos chocados. Além disso, esse é um instrumento mais importante do ritmo e, por consequência, da dança. Queridos, mais um pesquisador diz: a bateria foi inventada para o único propósito de fortalecer a música jazz, blues e todas as variedades de rock and roll. Por isso, não pode ser separada da origem da música rock e jazz. Quem escreveu isto? Isto foi publicado na revista Amazing Facts de 2003. Parece que não há como conciliar certos instrumentos com a adoração a Deus, queridos irmãos. O que é que nós perdemos em tirar estas coisas do meio do povo de Deus? Ellen White diz no livro Educação: podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graças do coro celestial em redor do trono. Queridos, podemos hoje aprender como é que os anjos louvam a Deus no trono. Estamos nos preparando para viver com Deus por toda a eternidade. Temos que aprender hoje os cânticos dos anjos. Sim, a comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica do seu louvor. Aqui, no livro Visões do Céu, ela diz: os remidos lançam suas coroas aos pés de Jesus. Em seguida, o coro angélico emite uma nota de vitória e os anjos, nas duas colunas, tomam o cântico. E a multidão dos remidos participam como se houvessem entoado o cântico aqui na terra e o haviam feito na realidade. Precisamos aprender a entoar aqui o cântico do céu. A igreja de Deus é esta e ela triunfará. Venha, para você que está no estudo bíblico, venha, faça parte, não das danças e faras que Satanás tem tentado introduzir nela, mas daqueles que se preparam para o encontro com Jesus. Vamos escutar um pedaço da música do céu. Eu sei que vocês têm várias músicas maravilhosas, músicas espirituais que nos elevam, mas eu aqui vou colocar músicas que me elevam. Vocês podem escutar as melodias, está em inglês, mas podem escutar as melodias. Músicas que nos elevam ao trono de Deus. Escutemos um pouco, voltarei para orarmos. Onward, Christian soldiers, marching us to home. With the cross, Jesus, scoring on before. Christ the loyal master leads against the foe. Forward into battle, sees but as gold. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, scoring on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the
marching us to war. With the cross of Jesus pouring on before. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with our voices in the triumph song. Glory, praise, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus pouring on before. Cristãos, avante! Marchai, 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 pela causa de Cristo, aborrecendo o mal, expulsando o mal do meio do povo do Senhor. Vamos orar? Pai eterno, obrigado porque és bom e porque nos revelou o que fazer num tempo como este, num tempo de crise, num tempo de apostasia, Senhor. Nós queremos ser guardados dessa apostasia. Livra-nos, Senhor, desse mal. Oramos, entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, o vejo nas próximas edições aqui no nosso canal. Que Deus o abençoe. Até lá.